Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar sobre que Deus nos capacita para vencermos toda oposição. A leitura que eu vou fazer está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, e esse áudio eu quero tentar dedicá-lo para as pessoas que estão passando deserto dentro de casa. Tenho bastante, e agora há pouco eu estava ouvindo um áudio de uma das minhas mentoradas, né, que já estava estabelecendo as coisas dentro da casa. A OM, graças a Deus, foi embora para o país dela, ela é estrangeira, e infelizmente ela deixou para trás o filho dela, e o marido, ela descobriu essa semana que estava ajudando essa criança, né, não é filho dele, mas ela estava ajudando, e além de tudo ela acabou pegando ali uma troca de mensagem entre o marido e a OM. E aí ela me mandou alguns áudios falando: Sheila, eu pensei que isso já tinha acabado, que esse pesadelo já tinha passado. Você tem acompanhado, né, a nossa família, você tem visto que coisas que a gente não fazia antes, que nós passamos a fazê-lo, como viajar, passar tempo junto, pescar, que são hobbies, né, que o marido em si gosta e ela também passou a gostar, e, e ela falando, eu não sei o que fazer mais, e ela ali acabou conversando com ele, já hoje muito mais fortalecida, conseguiu se impor, e o marido ali falou, não, eu escolhi você, eu quero estar aqui em casa, e ali depois ele pediu em pensamentos para Deus, né, uma resposta de o que ele fazer, e ele obteve. Chegou para ele, né, o Senhor colocou ali, ele entrou, acho que no YouTube, não lembro muito bem para falar para vocês, e ali foi usado um homem de Deus para falar sobre, para se afastar, né, das estrangeiras, que só veio realmente para destruir a vida. E ali ele começou a entender novamente as direções do Senhor para a vida dele. Mas, Sheila, você estava falando aí que ela já estava vivendo um processo de restauração e, de repente, pum, retorna estrangeira de novo. É desse jeito mesmo, irmãos, né? Vocês não encontram aqui no canal vídeos onde eu retrato essa parte da minha história, porque isso eu vivi com ele fora de casa. Então, obviamente que vai ser diferente. Mas já todo esse acompanhamento que eu levo, né, das minhas mentoradas, eu vejo que aquelas que estão passando por um processo dentro de casa, é esses altos e baixos mesmo que acontece. Por que isso acontece? É a oposição, né? Ao contrário do que se imagina, as amantes, elas não desistem fácil, não vão desistir fácil. Elas ficaram muito ilusionadas, elas se envolveram, eles mentiram muito, então elas acabaram também se apegando, foi feita uma aliança espiritual, né? Então a pessoa está apegada ainda àquele homem. Mas, Sheila, elas não vão desistir nunca. Eu vejo, irmãos, que realmente quem desiste é o nosso cônjuge. Eu passei por isso, eu vi que quem desistiu aqui foi o meu marido. Eu vejo nas outras mentoradas que já estão com seus cônjuges em casa, que quem desistiu foram os esposos. As que estão com deserto dentro de casa, elas não entendem muito o que acontece, porque tem que deixar ir também estando dentro de casa, mas elas percebem que o cônjuge se volta para elas, e a gente precisa tomar muito cuidado com esses processos, principalmente para quem está com deserto dentro de casa, porque a gente precisa ser muito assertivo, principalmente no nosso posicionamento. E Deus nos capacita para isso. Quem encontrou com o Senhor, com o tema de restauração antes do cônjuge sair, nem todos os casos precisa que eles saiam realmente para que possa haver um arrependimento. Tem casos que não tem como mesmo, você está com ele dentro de casa e tudo é tão opressor, né? Violência, droga, as vergonhas, porque tem amantes que vão na porta, eles, né, humilhando, falando que quer ficar com a outra pessoa. Nesse caso, pela experiência, eu acredito sim que a gente tem que deixar ir, inclusive deixar ir da casa. Sheila, vou botar para fora? De jeito nenhum, não aconselho ninguém fazer. É só orar, falar, Senhor, é testemunha do que nós estamos passando. Se eu preciso passar um tempo apartado do meu marido, então que o Senhor possa levá-lo da casa, né?
se vai abreviar o nosso tempo de luta, sofrimento, ou se vocês, por exemplo, estão aumentando as crises, piorando as crises com briga, os desentendimentos, as afrontas, né, de vocês mesmos por não estarem curados, não conseguirem liberar esse perdão. A Bíblia diz lá em Filemão, né, que foi necessário se afastar por um tempo para que depois se una para sempre. Então, nem todo afastamento é ruim. Tem afastamentos que são, inclusive, necessários. Esses dias, né, hoje, lá no grupo, a gente comentou sobre um caso que aconteceu de um pai, né, que tirou a vida das duas filhas, e ele tomou ali na ligação com os sogros, né, falando que eles iam para o céu, e quem viu esses áudios é extremamente, assim, desgastante. Você vê que isso era um casamento que já estava acabado e falido, onde uma das partes não aceitava de jeito nenhum essa separação, então a outra parte que queria viver, que queria extravasar, que já estava opressa, né, começou a não ter mais pudor algum. Sheila, mas por que você está trazendo isso? Nossa, senti algo ruim nesse momento. Eu também, só de falar eu já senti algo ruim, né? É porque quando a gente está tentando segurar com as nossas mãos, com as nossas forças, com a força do nosso braço, que é a palavra que eu vou mostrar aqui para vocês, que quando a gente está tentando vencer com a força do nosso braço, a gente vai ser derrotado. A gente vai ser derrotado até mesmo por nós mesmos, porque você imagina, eu penso na minha filha, eu penso, sou incapaz de fazer mal para minha filha, mas quando eu deixo essa idolatria, essa coisa tomar conta de mim, eu já fico cega, eu fico obcecado por aquilo. Então, muitas vezes é necessário sim deixar ir. Eu vejo muitas vezes que quando tem ali o Senhor que vai agir realmente naquela família, a separação, ela chega a ser muitas vezes até inevitável, né? Pela proteção mesmo da vida das pessoas. Mas tem outros casos que não, que são os conhecidos como deserto em casa, que a pessoa vai passar com a pessoa em casa. Então, para esse deserto, se ela está firmada em Deus, o Senhor vai começar a capacitar ela para vencer. Mas, Sheila, como é que é isso? Firmada em Deus, eu oro, eu busco o Senhor. Nem sempre orar e buscar o Senhor vai ser a resposta para você conseguir entender. Por quê? Porque às vezes eu estou buscando, orando dentro da minha vontade. Então eu preciso orar e falar para o Senhor: restabeleça a sua vontade em mim, restabeleça os seus princípios em mim, restabeleça, Senhor, quem eu nasci para ser. Volta-me ao plano original e começa a ouvir o Senhor. Quantas vezes eu já falei para vocês que, para mim, levantes são respostas de oração. Quem está com deserto dentro de casa vai passar por muitos levantes realmente, né? É um deserto desgastante realmente, porque exige muito mais posicionamento da pessoa, porque ela convive com o outro que está opresso ali. Lá em 2 Timóteo, a Bíblia diz, já um dos conselhos que estão lá é que assim, né, repele, ou seja, se afasta das questões insensatas e absurdas que só engrenam a contendas. O que está falando a Bíblia, né? Está falando assim, olha, se afasta de discussões, de questões insensatas e absurdas. Insensatas e absurdas por quê? Porque são duas pessoas, vamos dizer assim, em julgo diferente, com visões diferentes naquele momento, né? E aí completa lá o verso dizendo assim, porque só engrenam a contendas, ou seja, só vai sair dali brigas, discussões. Então, quem está com deserto dentro de casa, o que tem que começar a fazer? Primeiro, começar a ouvir os conselhos do Senhor. E o Senhor usou os seus servos na palavra para isso, né? Então, lá Timóteo lhe diz, se afasta. Por quê? Porque o outro está opresso, o outro está cativo. Então, ele não consegue entender, ter a visão e querer a mesma coisa que você quer, a mesma coisa que você está vendo, a mesma coisa que você aprendeu. Ele não tem isso, né, dentro dele hoje. Mas Deus vai restabelecer. Lá em Provérbios 21, não diz que como ribeiro de águas, assim é o coração de reis, que o Senhor inclina para onde quiser. O que é o coração de reis? Dentro do meu entendimento, é um coração soberbo, orgulhoso. Então, Deus vai restabelecer a ordem dentro do seu marido, dentro da sua esposa, no seu cônjuge. E também serve, obviamente, para aqueles que estão fora de casa. Mas precisa primeiro de um posicionamento nosso. Lá em Timóteo, inclusive, ainda diz assim, né? Que se recomenda ao servo do Senhor, que trate ao outro, né, segundo
a palavra do Senhor, mas tendo paciência. O que que significa isso? Não é você pregar o dia inteiro na cabeça do seu marido, Deus. Tem muitas mulheres que, quando chega a mentorar, uma das primeiras aulas que eu dou é sobre a religiosidade. Por quê? Porque eu preciso tirar essa religiosidade de dentro delas. Então, eu peço, né, quem é minha mentorada entende isso, sempre vai me enviar o áudio contando a história da vida delas desde a concepção. Para quê? Porque eu vou entender aonde estão as quebras de princípio. Muitas vezes a quebra de princípio que impede a restauração desse casamento é justamente a religiosidade. Então, é tudo que a pessoa fala é Deus, 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 Deus na cabeça do outro. E o outro, tudo que quer é se afastar. Por quê? Porque ele se acha miserável. Então, quando a gente diz não seja o Espírito Santo do seu marido, não seja o Espírito Santo da sua esposa, fica mandando versículo bíblico, vídeo, ele não quer saber disso, né? Nesse momento, não. Então, quem vai convencer? Lá em Timóteo diz que o próprio Deus é quem convence. Ele vai trazer a realidade da vida daquela pessoa, o arrependimento genuíno e também o retorno à sensatez. E ele, depois que cair em si, vai conseguir se livrar dos laços do diabo, do qual ele foi feito cativo. Mas para isso precisa de um posicionamento nosso. Qual é o posicionamento? Não brigar, não colocar na parede, não exigir. É óbvio que eu preciso me posicionar, como essa mentorada que eu estava falando para vocês no início do vídeo, que após eles já terem conversado, vamos sim olhar para a nossa família, para a nossa casa, vamos fazer acontecer de novo, viver esse processo de um renovo no nosso casamento. Eu me comprometo com você a não me envolver mais com nenhuma mulher. Então, naquele momento que ela chegou nele e falou, deu realmente um ultimato, falou, se você realmente quer estar aqui, você precisa cortar esses laços, você precisa se livrar desse tipo de comportamento, porque não cabe na vida de um homem casado isso, e eu não vou tolerar. Obviamente que hoje ela está mais segura, Deus já restabeleceu muitas coisas na vida dela, ela agora já tem o próprio negócio, a vida já está fluindo, então ela já está melhor posicionada, mas se a gente não se impõe dessa maneira quando está nesse tempo, as amantes não desistem, elas vão tentando, elas vão comendo pela beirada, elas vão se achegando. Gente, quando a gente ouve testemunho, por exemplo, daquelas mulheres que foram amantes antes de estarem passando pelo deserto, fica muito claro ali que a maioria, né, não vamos generalizar tampouco, mas a maioria se arrependeu quando estava passando pelo mesmo. Por quê? Porque ali ela entendeu a dor da outra pessoa. Enquanto ela não entende a dor, não há arrependimento. Se não há um arrependimento genuíno, ela está propícia a cair de novo. E pior, cair com aquela pessoa, por quê? Porque existe uma aliança de alma no mundo espiritual e existe também, assim como nós, esposa, fazemos planos, existe ali planos frustrados, né? Então, é preciso o nosso posicionamento, a nossa verdadeira conversão, entender. Eu publiquei lá no Instagram, quem não segue, segue lá para vocês poderem acompanhar um pouco mais, também conseguir entrar nos grupos, né, que é @restaurame-senhorum. Eu publiquei um vídeo, não vou falar um nome aqui para o YouTube não me bloquear, né, de um pastor, e que ele fala aquilo, que eu normalmente falo para as mentoradas, né, inclusive quem me enviou foi uma mentorada, falou, eu assisti esse vídeo, lembrando daquilo que você me fala sempre, né? Que Deus, ele não vai restaurar a briga do casamento, ele vai restaurar o motivo do qual levava as brigas. Ele vai lá na raiz do problema. Então, vocês também têm que entender isso, que muitas vezes precisam ir na raiz do problema. Qual é a raiz? Se eu era rixosa, agora eu vou aprender a ser uma mulher prudente, a mulher sábia. Se eu era mulher preguiçosa, que não fazia nada em casa, meu marido reclamava que chegava e não encontrava comida, não encontrava roupa, então agora eu vou restaurar esse problema. Mas, Gelo, você está falando só de mim, né? Por que você não fala dele também? Porque hoje você tem que controlar aquilo que você pode controlar. Ninguém controla ninguém, irmãos, a gente só controla as nossas próprias mudanças. Então, você pensa assim, se o casamento é 50%, 50, né? 50% da entrega dele, 50% da sua entrega, se você melhorar o seu 50%, significa que seu casamento já vai estar restaurado e bem posicionado num 50%. Aí, o da parte dele, deixa que Deus vai convencer, Deus vai mostrar para ele, vai dar a direção. Então, e falo para vocês que muitas coisas que as meninas mudam, eu mesma, dentro dos princípios que eu restabeleci, dentro daquelas coisas que eu fazia, que eu
cumprir depois o princípio correto, através da minha mudança, o meu marido foi alcançado também a mudar. Ou seja, ele recebeu a motivação desse lado de cá para ele também mudar. E isso, obviamente, que é com a ajuda do Senhor, mas como é que o Senhor vai mudar o outro se eu ainda não mudei? Então eu vejo mulheres, Senhor, liberta meu marido do adultério, liberta meu marido que estabelece a paternidade. Ótimo, a gente estava falando sobre isso ontem lá no grupo. Temos que orar sim, mas eu restabeleci a maternidade? Eu deixei de adulterar, idolatrando meu marido, querendo de qualquer jeito, a qualquer hora, de qualquer momento? A Bíblia diz que a gente tem que colocar primeiro o Senhor. É primeiro o Senhor, né? Então, quando eu começo a restabelecer os meus princípios, vou lá, na raiz, nos motivos em que causou toda briga, toda discussão, toda separação, ali eu começo a restabelecer os meus princípios do meu lado. O que que começa a acontecer nessa hora? Começa a ser reconstruídas as muralhas, os muros. Eu coloquei aí para vocês as muralhas de Jerusalém. Ainda não conheço, mas eu espero um dia conhecer. Mas eu já tive a oportunidade de ir em algumas muralhas, né? De alguns países que constroem os fortes de defesa, né? Aqui no Brasil a gente tem, lá na Bahia, por exemplo, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer algumas outras. E você passar por esse corredor que eu coloquei assim na imagem, gente, dá uma impressão de proteção que eu não sei explicar para vocês, porque é puro concreto isso que vocês estão vendo aí. É muito forte. E a palavra que eu vou ler para vocês é do rei Ezequias, que ele reconstrói o templo, mas para isso ele precisou construir essas muralhas que vocês estão vendo aí. O rei Ezequias, né, ele veio, quando ele assumiu o trono, ele era filho de Acás, e após a morte de seu pai, ele assume esse reinado, só que Acás foi um rei idólatra, então por isso que o templo do Senhor foi destruído. Então, quando Ezequias assume esse trono, a primeira coisa que ele faz manda abrir o templo do Senhor. Então, houve ali, né, uma oposição. Por quê? Porque eles começaram a entrar num tempo de purificação, eles começaram a restabelecer culto a Deus, eles começaram a fazer as celebrações de Páscoa, que eram as leis ali, né, da época deles. Então, quando começa essa estruturação do templo, é quando seu cônjuge está com uma dessa mentorada que já decidiu, né, pela família. Ele está decidido, mas muitas vezes ainda ele não está liberto, né? Primeiro vem o arrependimento, para depois eles conseguirem se libertar. Então, ele está tentando, que era o que o rei Ezequias estava fazendo. Ele tinha acabado de sair do trono, um rei pagão, ou seja, seu cônjuge acabou de sair do pecado, do adultério, né? E está voltando, querendo abrir novamente as portas do casamento, da família, querendo reestruturar tudo, se purificar, celebrar novamente a família de vocês. Só que aí vem a oposição, muitas vezes através da amante, muitas vezes através eles mesmos, né? Pelo fato de ainda estar passando por um processo de libertação, vai haver resquício ainda daquela vida. Então é muito realmente difícil, mas Neemias, ele disse para o povo, quando o Senaqueribe foi lá, se levantou contra essa edificação do templo do Senhor, Ezequias disse assim: sejam fortes e corajosos, porque maior é o que está conosco. E aqui ele faz essa distinção entre a gente não está lutando com a força do nosso braço, a gente está lutando com a força do Senhor. Eles não, eles vêm com a força do próprio braço, mas nem por isso, por estar lutando com a força do Senhor, ele não fez nada para se proteger. Ele não construiu nada para proteger ali o templo e a cidade. Não, ele construiu uma muralha. Gente, o que é construir muralha? Proteger a família de vocês com jejum, com oração, batalha. Jesus não fala para Pedro que Pedro é a igreja dele e sobre a igreja dele ali que ele vai firmar na rocha que as portas do inferno não prevalecerá, mas não é porque a igreja vai ficar de braço cruzado, não, é porque a igreja agora vai avançar, vai para cima. Então você tem que ir para cima, então eu vou pegar essa mulher. Não vai pegar não, irmã, você vai pegar na oração. Entende? Você vai pegar, na base da oração, jejuar pela vida dela, perdoar ela, perdoar o seu marido. Quando você liberou seu coração, né? A palavra diz lá para a gente andar com os de coração puro. O que é o coração puro que a palavra fala? Jesus dá lá
a dica para a gente, né? Que a gente divorcia por causa da dureza do nosso coração. O que é a dureza do nosso coração? A falta de perdão. Então, você vai guerrear cumprindo princípios de perdoar, de se posicionar bem dentro de casa. Quando você perdoa seu cônjuge, você vai olhar essa circunstância, você vai sentir pena dele, então você vai orar diferente para o Senhor. Mas você restaurada, você trabalhando os seus 50%, eu te garanto que essa luta vai ser muito mais fácil de se lutar. É a muralha que você vai construir de proteção, porque antes, quando seu marido, sua esposa pensou em adulterar, ele tinha um ponto de comparação. Quem era o ponto de comparação? Eu falei aqui da mulher preguiçosa, agora a mulher já não é mais preguiçosa. Eu falei aqui da mulher rixosa, agora a mulher dele não é mais rixosa. Então a amante começa a ficar menos, como é que fala? Menos interessante. Mas, Sheila, tem que mudar tudo. Ô, gente, tem coisa que é básico para um casamento, né? Até a coisa básica tem que ser dita, né? Até o óbvio tem que ser dito, então vamos falar. Tem coisa que é básica no casamento. Se eu não gosto de arrumar a casa, não gosto de fazer comida, não gosto de deixar a roupa em ordem, né? Ou eu tenho que trabalhar o suficiente para pagar, ou eu não me caso. Por quê? Porque a casa foi estabelecida para o cuidado realmente da esposa. Sheila, meu marido pode ajudar? Deve ajudar, mas também não é na base do grito, da crítica que a gente faz. Faz não, né? Que a gente ganha a ajuda deles, né? A gente vai deixar eles conscientes que nós precisamos de ajuda e ele vai fazer muitas vezes de bom grado, nem sempre, mas vai passar a ajudar, né? Eu falo porque eu vivo isso, né, irmãos? Então, o que a gente precisa realmente fazer? Vamos edificar a nossa casa, o nosso templo, nós primeiro, como aqui fez o rei Ezequias, né? E vamos começar a fazer essas muralhas de proteção. O que é a muralha de proteção? Cumprimentos de princípios. Vai lá, observa o motivo das brigas, principalmente quem estava dentro de casa, e começa a fazer a tua parte. Sheila, não consigo ficar em silêncio. Esse homem fala e me ativa um gatilho emocional que eu explodo, que eu volto a ser aquela mesma mulher de sempre. Volta na restauração do seu templo. Volta para si. A gente quer muitas vezes que Deus trabalha no outro quando a gente não deu espaço nem para trabalhar em nós mesmos. Como que a gente trabalha em nós mesmos? Renúncia. Vamos renunciar. No áudio anterior lá que eu falo sobre como eu prosperei no deserto, eu tive que fazer muitas renúncias. O meu trabalho, o meu negócio era um dos principais motivos de briga. Meu marido não suportava. Eu já contei para vocês em outro vídeo que ele chegou um dia, bateu a mão na mesa, coisa que para mim, eu falo dessa batida na mão na mesa, irmãos, porque na minha casa nunca teve essas brigas de bater porta, de gritaria, de palavrão, de xingamento, essas coisas nunca teve. Então, aquela batida na mesa dele, para mim, foi algo assim que passou dos limites, por dizer, né? E falou, aqui nessa casa só cabe o macho. E eu olhei para ele e falei, nossa, tá ficando louco? Realmente, só cabe esse é você. Mas é porque ele estava dizendo para mim que eu estava trabalhando pior do que homem. Então, ele não estava de acordo com a maneira como eu estava trabalhando. E realmente, eu quase não estava conseguindo vê-lo, quase não estava acompanhando a minha filha, quase não estava dentro de casa. Já falei para vocês que a casa era cuidada pela minha ajudante, né? Então, assim, eu estava descumprindo princípios. Quando eu fui lá para o desertão, o que eu contei para vocês no vídeo passado? Deus me pediu o meu Isaac, eu achei que fosse ele, eu falei, toma, que o filho é teu. Aí Deus falou, não é esse não, amada. É esse trabalho aí que você, por conta dele, ficou idolatrando aí o dinheiro, a fama, tudo isso aí, e você se esqueceu de mim. E, consequentemente, se esqueceu dos meus princípios. Consequentemente, se esqueceu da sua casa, da sua família, do seu marido. Entende? Então, quando começou a restauração do meu tempo, quando eu comecei a renunciar à minha vontade pela vontade de Deus. Irmãos, para mim, assim, foi tão marcante, porque eu vi o repúdio do meu marido, por exemplo, aquele repúdio do ódio acabar. Sabe aquele que você não consegue nem falar um oi para a pessoa, que a pessoa te ataca? Acabou assim, acho que em 1 ou 2 meses. Obviamente que existia repúdio, principalmente quando ele se encontrava com a amante, né? Havia aquele repúdio, aquela certa indiferença, mas não tinha mais a briga da parte dele, ele causando brigas, ele com raiva, descontando tudo sobre mim, né? E eu vejo que aquilo foi a boa mão do Senhor operando a nosso favor. Então, para quem está principalmente com deserto em casa,
né? E quem também não está, quem está com o marido fora, com a esposa fora, começa a restaurar o seu templo. Você é o templo do Espírito Santo do Senhor. Você é a morada que Deus quer viver. Como é que você não restabeleceu ainda dentro de você a morada para o Espírito Santo? Você está querendo receber do Senhor aquilo que Ele te conduziu ao deserto para que a sua vida seja restaurada, né? A gente estava falando ontem lá no grupo sobre costumes, né? Porque estava falando, por exemplo, assim, eu não consigo mais usar calça. O que você pensa disso, Sheila? Das pessoas que não conseguem mais usar calça. Eu falo, eu acredito, e se eu tiver errado, que o Espírito Santo venha me corrigir, né? Por exemplo, quem viveu muito promiscuamente no mundo, né? Que usava o corpo para chamar atenção, para atrair, para seduzir, quando se converte, né? Que o Espírito Santo passa a habitar na vida daquela pessoa, só um olhar diferente de um homem, por exemplo, para ela, já dá nojo. Por quê? Porque ela sente nojo do passado. Está lá na palavra de Ezequiel, né? Que a pessoa vai sentir nojo do pecado dela. Então, obviamente que essa pessoa, para não atrair olhares, ela vai mudar completamente as suas vestes. Agora, por exemplo, eu fui para a igreja aos 7 anos, então até os 17 anos, 16, 17 anos, a minha vestimenta era saia até os pés, e aí depois, né, que eu saí desse padrão de costumes da igreja, então eu passei a usar calça, mas eu nunca usei, por exemplo, roupa curta, decotada, maquiagem excessivas, essas coisas, né, que normalmente a gente vê, os decotes, essas coisas. Então, obviamente que as minhas vestes mudaram, mas ainda assim as pessoas conseguiam ver que eu estava num caminho do Senhor. Então, obviamente que talvez o Espírito Santo não peça de mim essa mudança, mas tem gente que vai precisar se olhar, se observar e olhar e perceber o quão parecido ela está com o Senhor, né? Quão longe do mundo ela já não se parece mais e quão mais visualmente ela é do Senhor. Obviamente que eu estou trazendo um exemplo aqui, sem ofender a fé de ninguém, a crença de ninguém, mas para vocês poderem entender na prática como é restaurar o templo, né? Então, para aquelas que estão com deserto dentro de casa, vigia a boca, se restaura, percebe aonde você está magoada, machucada, libera perdão nessa área, sabe? Assim, passa a validar que você é importante para Deus, que você é uma princesa, você é amada, passa a amar o seu cônjuge como Deus o ama. Senhor, me ajuda a amar o meu marido como o Senhor o ama, me ajuda a perdoar o meu marido como o Senhor tem perdoado a nós, me ajuda nesse processo aqui dentro da minha casa, eu preciso do Senhor, mas renuncia-se você, renuncia-se às suas vontades e passa a viver pela vontade do Senhor, pelo querer do Senhor na sua vida. Muitas vezes a vontade do Senhor é silêncio, né? A palavra lá em Tiago, se eu não me engano, não diz que a mulher crente ganha seu marido descrente sem palavras? O que significa isso, Sheila? Então eu vou me silenciar, porque eu já tive essas mentoradas que não abria a boca para nada, né? Não é isso. Não é você não abrir a boca para nada, é porque nós, mulheres, temos a tendência a ser contenciosas, né? Contendeiras, rixosas. Então, a Bíblia diz: para de apontar o erro do outro, né? Tira, né? Antes de tentar tirar o cisco do olho do outro, tira a primeira tora que está nos teus olhos, né? É isso que quer dizer esse verso, ou pelo menos eu interpreto dessa maneira. Vou ler a palavra do Senhor aqui para vocês, que está lá em 2 Crônicas 32, que é sobre quando o rei Ezequias prepara-se, né, para resistir a Senaqueribe. Quem é o Senaqueribe da vida de vocês? A amante, o diabo que está se levantando. É obviamente que a nossa luta não é contra carne e sangue, né, irmãos? Mas são esses levantes que estão acontecendo aí, né, na vida de vocês. Então, cada um adequa a sua necessidade hoje para entender quem é o seu Senaqueribe e vem lutar de acordo com a palavra de Deus. E o que diz aqui no 32 diz assim, ó: depois destas coisas, e desta fidelidade veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Quando aqui está dizendo depois destas coisas, né, e destas fidelidades, é justamente aquilo que eu li no vídeo anterior. Quem não assistiu, assiste lá, que se chama Como Eu Prosperei no Deserto, que foi depois da fidelidade, né, do povo de Ezequias e do povo, que Deus prosperou muito eles. Então, após isso,
que é quando a gente começa a comemorar vitórias na nossa vida, vem ali os levantes. Então, quem veio? Veio Senaqueribe. E o que Senaqueribe fez? Ele se acampou nas cidades fortificadas e tentou apoderar-se delas. Por exemplo, o caso dessa minha mentorada, né? Que o marido ali lutando pelo casamento e ali entra em contato novamente com a amante. Por quê? Porque elas não desistem fácil. Então, esse Senaqueribe levantou na vida dela. E aí, o que Ezequias faz? Ezequias, cheio da presença de Deus na vida dele, lá no 2 diz assim: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes de água que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Por que eles taparam as fontes de água, irmão? Quem consegue lutar sem água? Ninguém, não é? Para lutar, para ir à guerra, você está fazendo um exercício físico. Eu não sei vocês, mas eu bebo água a todo momento. Qualquer esforcinho que eu faço, eu bebo água. Para gravar esse vídeo aqui, eu já dei várias goladas aqui na minha água. Então, quem dirá para lutar? Então, o que é essa fonte de água, por exemplo, para essa mentorada que a amante está entrando em contato com o marido? Fechar as brechas dela. Deixar de alimentar o inimigo. Ou seja, cumprir os princípios, ela ser restaurada, ela não ser a mesma mulher de antes, como os exemplos que eu dei aqui anteriormente, né? Então, fecha, tira a água que você dá para a amante, para ela poder resistir mais um tempo, entende? Como é que você vai fazer isso? Cumprindo princípios. Se restaurando, né? Aí o 4 diz assim: assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes. Ou seja, além de você, Deus vai preparar outras pessoas para que ela não seja mais alimentada, sabendo o que está acontecendo na sua vida, sabendo que o seu marido está aí fazendo ou deixando de fazer, vai tapar. Deus vai colocar todo mundo para deixar de alimentar ela. Por quê? Porque você foi quem se levantou, você, Ezequias. Aí diz assim: como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Percebe que Ezequias disse? Ele tomou conhecimento que ele tinha que fechar as águas. Então ele disse assim: vou fechar, por que daria eu munição para ela vir contra mim? Para ela se levantar novamente contra a minha casa? Para ela ganhar de novo a atenção e o coração do meu marido, né? Como dizer assim? Aí o 5 diz assim: ele cobrou ânimo e restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, e levantou também a outro muro por fora, e fortificou o Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Essa imagem que eu mostro aqui para vocês é quando a palavra está dizendo aqui, que ele fortificou, levantou, terminou de restaurar-se, né? Toma assim que você terminou de se restaurar, e ali você começou a levantar ainda mais um muro forte, aí você coloca outro muro para ser proteção ainda. Aqui, esse caminho que vocês veem aqui nessa foto é onde eles ficavam para poder atacar lá. Então, para eles, né? Eu já fiz passeio turístico assim, e eu lembro que o guia, ele explicou que se quebrasse essa primeira parte aí onde tem esses vãozinhos, dessas que significa as torres, né? E passasse para esse segundo muro, é porque a cidade estava em risco, a cidade havia sido tomada, né? Havia caído os soldados que estavam aí e a cidade ia ser tomada. Então, essa era a comparação. Então, o que é que hoje está acontecendo, por exemplo, com o caso que eu estou contando aqui para vocês, né? A amante está tentando derrubar esse primeiro muro aí. Só que se ela estiver bem posicionada no Senhor, se restaurando, ela não consegue, porque a vida dela se tornou um verdadeiro concreto, forte no Senhor, e ela não vai mudar. A circunstância que se levantou não vai mudar quem hoje ela é no Senhor, né? Aí a Bíblia diz assim, e dentro ela vai cuidar. Aqui não diz que dentro da cidade eles fortificaram, por exemplo, Milo, né, na cidade de Davi, então, e eles prepararam com armas, escudos em abundância, então dentro da casa ela está plantando abundantemente a restauração. Aí diz assim: pôs
pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-se à praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo, né? Então, ou seja, para o povo que está vendo, para as pessoas que estão vendo esse ataque como os filhos, né? Toma essa palavra aqui, que Ezequiel, o que ele fez? Ele pôs os oficiais de guerra sobre o povo e reuniu-se nas praças da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo. Então, por exemplo, os filhos, né? Que estão aí presenciando tudo isso, né? Vamos conversar com eles, não deixa os filhos sem entender o que está acontecendo, né? Obviamente, se esse filho já tem entendimento. Por quê? Porque senão os filhos se levantam contra os pais, né? Aí Neemias diz assim, sede fortes e corajosos e não temais, nem vos assustei por causa do rei da Síria. Sejam fortes e corajosos e não temais. Aqui ele teve que ser o primeiro a se levantar com valentia pela sua casa, em crer que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele teve que ser o primeiro a estar disposto a defender a casa e a família. Mas o que acontece normalmente? Ai, Sheila, olha, estou tão cansada, eu luto, e eu não vejo mudança. Você está sendo forte e corajoso? Você está dando bom ânimo aí na sua casa? Você recobrou o seu bom ânimo? Você crê no Senhor? Não. Olha aqui o que está dizendo a palavra. Diz assim, sede fortes e corajosos, e não temais, nem vos assustei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Você toma posse dessa palavra, que o que está contigo é maior do que o que está contra quem está se levantando contra a tua casa? Aí diz, com ele está o braço de carne, ou seja, a vontade dela, a vontade da carne dela. Com ela é isso que ela está lutando contra a sua casa, contra a tua família, com a própria força do braço dela, com a carne dela. Lá em Provérbios não diz que vã é a formosura? Não diz isso? Então, creia naquele que está com você, que é maior do que a carne de quem está lutando contra a sua casa, que o braço, até do forte lá do inimigo, que a gente sabe que ele tem um braço forte, mas maior é o braço do Senhor. Aí a Bíblia diz aqui, ó, mas conosco o Senhor nosso Deus está para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Cobra ânimo, irmã. Cobra ânimo, irmão. Para com essa coisa de vou desistir, eu não aguento mais. Você entra na carne também, porque você está lutando com a força do teu braço, aprende a lutar com o Senhor. Como é que a gente luta com o Senhor? Primeiro restabeleça o seu templo, aí a sua fé vai ser edificada e você vai ver que diante de circunstâncias que vão acontecer, não vai mudar mais aquilo que você já predestinou que vai acontecer. Por que, Sheila, eu predestinei? Porque quem desiste não vai alcançar, né? Aqui, para alcançar, precisa de fé e perseverança. Quem desiste não conquista nada. Era isso que eu queria trazer para o coração de vocês e quero terminar dizendo assim, sede forte e corajoso, porque o Senhor é contigo e contra ele ninguém pode. Ele diz, há coisa difícil demais para mim? Ou há algo impossível para mim? Nada é impossível para o Senhor, nada, nada. Se não aconteceu ainda, porque não é o tempo dele, não é chegado a minha hora, não é chegado o meu tempo, mas isso não significa que não vai acontecer. Quando Davi foi ungido a rei, ele primeiro precisou passar pela preparação. Saul não foi destituído de uma vez. Ali ele perdeu nos céus o reino. Ali ele perdeu no céu o trono, Saul. Mas ele foi destituído, Deus quebrou a aliança, porque a aliança é a palavra do Senhor, quebrou a aliança com Saul no dia da morte dele. Porque toda aliança só é quebrada com a morte. Então, o dia que Saul morreu, ele perdeu realmente o trono, ele saiu do trono. E aí Davi ali foi coroado. Ali se cumpriu a promessa do Senhor, mas esse período, segundo o que a história ensina, demorou 17 anos. Sheila, pelo amor de Deus, não fala em 17 anos, não. Eu espero que a sua fé não seja para 17 anos, né? Porque depende muito mais de você do que do Senhor. O Senhor tem prazer, alegria em restaurar a sua casa. Lá em Jeremias 33, ele fala assim, eu me alegrarei muito mais
quando você for restaurado. Então, o Senhor tem alegria em restaurar, mas depende muito mais de nós, tá bom? Que Deus abençoe a vida, a casa, a família, o casamento de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém?